República Popular da China, país da Grande Muralha, da Cidade Proibida e do Mandarim, língua mais falada no mundo. Os Jogos Olímpicos desse ano acontecerão em Beijing, cidade da China. Mas como é a China atualmente? Ao se falar sobre a China, é inevitável ter que comentar sobre sua população, já que possui a maior população do mundo. O grande responsável por isso é o crescimento vegetativo sempre elevado. Entretanto, a rigorosa política de controle de natalidade está provocando uma acentuada redução de natalidade, 16% atualmente. A mortalidade também diminui, 7%. O crescimento atual é, portanto, de 0,9% ao ano. Há 30 anos, a China mantém uma rígida política de controle de natalidade, que permite os casais terem apenas um filho, impondo duras penas a quem viola a lei. Diante da quantidade de famílias que perderam seus entes queridos no terremoto, que aconteceu em maio desse ano, as autoridades anunciaram a flexibilização dessa política nos casos de pais de filho único morto, ou que ficou inválido por causa do terremoto. Por isso, a Comissão de População e Família de Chengdu anunciou que as famílias implicadas podem pedir um certificado que as habilite a ter um outro filho. A China possui atualmente uma das economias que mais crescem no mundo, sendo de quase 10% a média de crescimento econômico nesses últimos anos. O Produto Interno Bruto da China atingiu 2,2 trilhões de dólares em 2006, fazendo este país a quarta maior economia do mundo. A economia chinesa representa atualmente 13% da economia mundial. A moeda da China é o yuan. Na agricultura, é o maior produtor de arroz, hortifruti granjeiros, trigo e o segundo em milho. A modernização da agricultura permitiu que nos últimos anos os chineses pudessem consumir alimentos que antes da Revolução Verde era inimaginável encontrar na mesa de uma pessoa comum. Exemplo disso é a expansão de produção de carne bovina, que em 1950 permitia a cada chinês consumir 250 gramas por habitante ao ano. Em 2000, já se tinha elevado para 6 kg por habitante ao ano. De 1953 a 1976, o planejamento econômico da China era representado pelos planos quinquenais, que fez com que aumentasse as indústrias de base. A partir de 1980, houve uma grande entrada de multinacionais desenvolvendo os setores de bens de consumo, atingindo na década de 90 um dos maiores crescimentos do mundo, o que continuou em 2001 e 2002. Isso foi possível graças aos investimentos estrangeiros e a numerosa mão de obra barata. A China é um país bem dotado de recursos energéticos e minerais, principalmente de ferro e carvão, que são relacionados à siderurgia. Em relação ao petróleo, pode-se dizer que é autossuficiente, com importantes jazidas em Xinjiang e na plataforma continental. Além do ferro e do carvão, há produções de tungstênio, antimônio, estanho, manganês e minérios atômicos. Apesar da abertura econômica e com ela os grandes avanços econômicos, a população chinesa não vem se beneficiando com isso. Há um grande aumento da inflação, diferenças sociais e grande horda de trabalhadores migrando das áreas agrícolas para as regiões de grande desenvolvimento. O governo comunista impede manifestações de descontentamento da população, por meio de duras penas e grande censura. A programação na China é transmitida com atraso para que um departamento de censura possa analisar o conteúdo. Se a palavra China é mencionada, a notícia é tirada do ar e a tela fica preta. A TV chinesa geralmente não transmite conteúdos ao vivo.
Na semana do acendimento da tocha olímpica, em março desse ano, houve um ato de protesto contra a presença da China no Tibete. Enquanto o mundo via os anéis olímpicos sendo substituídos por algemas, os chineses viam apenas imagens de ninfas e deusas gregas. na na